Do dia com Maria Lídia Flandoli as razões para a celebração do Dia do Trabalho. Entrevisto advogado Almir Pazianotto, que já foi ministro do Trabalho no governo José Sarney e também presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigada, Pazianotto, por estar conosco. Hoje um dia do trabalho bem diferente de outros anos. Principais líderes trabalhistas fazem uma celebração num evento lá em Curitiba, num ato que tem dupla face. A de celebração do Dia do Trabalho e apoio político ao ex-presidente Lula, que está preso. O que esse cenário revela, Pazianotto? É uma análise tanto quanto delicada e difícil. A primeira preocupação das lideranças sindicais deveria ser com a elevadíssima taxa de desemprego. É uma quase completa ausência de providências objetivas e efetivas destinadas a reverter esse cenário. O Brasil ocupa a vergonhosa posição de 7º país em índice de desemprego. O único país importante que tem uma taxa mais elevada, um pouco mais elevada, é a Espanha. Países até problemáticos como a Itália, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Colômbia, o Peru, exibem um nível de desemprego inferior ao nosso. O problema parece-me, Maria Lídia, num equívoco de diagnóstico. Não temos, pelo menos que eu conheça, um bom estudo a respeito das razões determinantes do desemprego brasileiro. A primeira deve ser a globalização. Eu li de alguém que disse que quando a China criou 400 milhões de empregos no país, ela gerou 400 milhões de desempregados no mundo ocidental. Se não é verdade, está bem dito. O segundo problema do nosso desemprego é a incapacidade competitiva da nossa indústria. Por quê? Os industriais são incompetentes, não temos bons engenheiros, não é isso não. Os impostos são muito elevados. A indústria brasileira não consegue concorrer com produtos feitos lá na América, ou na Suécia, ou na China, ou no Japão, em virtude da elevadíssima carga tributária. Mas tem uma questão, uma novidade aí, que foi a reforma trabalhista, que, dentre outras coisas, flexibilizou as modalidades de contratação. Isso pode, de alguma forma, colaborar para a reversão desse quadro que é tão doloroso, mais de 13 milhões de desempregados? Maria Lídia, 48 horas depois da sanção da lei, na reforma trabalhista, o governo baixou uma medida provisória, complicadíssima. Ora, ele enfraqueceu a lei da reforma trabalhista. Ele não esperou a maturação da lei. Ele não esperou o debate, ele não esperou a discussão, não esperou as primeiras decisões da Justiça do Trabalho. Essa medida provisória vencida agora? Essa que caducou. Ele lançou e permitiu que caducasse. O que significa? Confessou a sua fraqueza 2 vezes. Quando assinou a medida e quando permitiu que o período de aprovação se esvaísse. Agora, por que a medida provisória? Que é um ato autoritário contra uma lei aprovada pelo poder competente, pelo poder legislativo. Eu não vou lhe dizer, Maria Lídia, que a reforma é uma excelente lei, que nada produzido pelo homem é excelente ou raramente o é. Mas foi desastrosa? Não. Como a oposição ao governo sempre apregoou, ou mesmo, como empresários dizem, traz muita insegurança jurídica? O problema da reforma é que ela foi
muito variada. Ela tem vários vetores: contrato individual, princípios gerais, contrato coletivo, organização sindical, representação do trabalhador dentro da empresa, matéria previdenciária e matéria processual. Ora, é uma lei muito complicada, ela precisa de tempo. Um objetivo, parece-me que foi alcançado à base da força e da ameaça. É a redução do número de processos. Esse objetivo está sendo alcançado e eu creio que é uma coisa benéfica, é salutar para o empregador, é salutar para o empregado e é ruinosa para o advogado trabalhista que vinha abusando na proposição de reclamações com uma variedade enorme de pedidos não fundamentados. Esses têm razão, mas não é toda a classe, não, uma parcela minoritária. Então, esse objetivo agora, segurança jurídica, nós temos que lembrar o seguinte, Maria Lídia. Hoje, o arcabouço, a espinha dorsal da legislação trabalhista não está mais na CLT, está na Constituição, no artigo 7º. Os direitos fundamentais dos trabalhadores foram constitucionalizados. E lá a reforma trabalhista não chegou, tampouco poderia chegar, porque é uma lei ordinária, não vai alterar a Constituição. Há necessidade de uma adequação da legislação à realidade do mundo contemporâneo? Há. Foi feita? Não. Quer dizer, uma oportunidade desperdiçada. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Agora, esse é um ano eleitoral. Eu vi num debate outro dia promovido por sindicalistas em que pré-candidatos à presidência da República, todos eles têm uma ideia sobre essa questão da reforma trabalhista e fazem lá as suas proposições. O eleitor que hoje olha com muita indiferença para esse cenário eleitoral, achando talvez que esteja distante ou porque está muito embolado e há uma nebulosa mesmo com a história da prisão de Lula, ainda não se sabe o que vai acontecer em termos de quadro competitivo eleitoral. O que esses pré-candidatos estão falando? O eleitor está interessado nisso? Ele está preocupado com a legislação trabalhista? Até aqueles que estão desempregados, eles podem ser seduzidos com promessas desse teor? Eu não reconheço em nenhum dos pré-candidatos autoridade para emitir opinião sobre uma questão tão complexa. Nenhum deles é versado nessa matéria. Deve estar repetindo o que o seu marqueteiro falou. O assunto é tão delicado, é tão complicado, é tão vasto, que antes mesmo da lei entrar em vigor, sucede-se os seminários, os debates, as entrevistas, os artigos e os livros sobre a reforma trabalhista. Como é que, de repente, 5 ou 6 iluminados surgem por razões, obviamente, eleitorais, para emitir opinião sobre o que não conhecem? Iluminados, generosidade sua. Eu agradeço muito a sua entrevista, seu senso de humor. Uma boa noite, obrigado. Muito obrigado, boa noite, Maria. Gabriel.